Agora eu vou trazer, falando sobre agricultura sustentável, vou falar um pouco agora com um produtor rural que tem uma experiência muito interessante. Ele trabalha tanto na região sul do Brasil, quanto também lá no norte, lá no Xingu. Eu vou conversar agora com o Ivo Frari, produtor rural, agricultor, que tem essa experiência e trabalha com a agricultura sustentável, também trabalha com a pesquisa. Ivo, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Como é que essa experiência, quando começou, antes de mais nada, como que começa para você agricultura sustentável e esses elementos que nós estamos ouvindo falar agora, né? Para alguns produtores está sendo novo, para outros não, já tinham ouvido falar. Como é que isso começou a entrar para você como produtor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A agricultura sustentável, ela vem de longa data. Eu sou do berço do início do plantio direto, Campos Gerais do Paraná, região de Ponta Grossa. Então, lá que nasceu o plantio direto. Ali já se pensava em agricultura sustentável. Isso nos anos 70, fim dos anos 70. Então, nós temos muito caminho, muita história. E agora ele está tendo uma ênfase mais de respeitar o ambiente, de não poluir muito, de não agredir o meio ambiente e de produzir um alimento com melhor qualidade, não somente quantidade. Então, é uma trajetória longa, mas uma trajetória construída a passos lentos, mas com norte já determinado e delineado. Ivo, em relação a esses aspectos, você falou em produção com qualidade, e aí nós estamos falando também em biossegurança, estamos falando aí também em qualidade do alimento para o produtor. Há pouco a gente acompanhava algumas das palestras que aconteciam agora aqui, eu estava lá junto, estava apresentando a palestra também junto com o convidado, e ele falava a respeito do peso do grão, falava a respeito de índice de produtividade, não só no número de grãos, mas também o peso desse grão. Você consegue observar isso nas suas pesquisas, na sua experiência? Sim, infelizmente, as grandes corporações, as trading, não pagam pela qualidade do alimento. A qualidade do alimento é um ganho deles lá no processo industrial. Então, quando eu vendo um saco de soja, eu teria que vender pelo teor de proteína e de óleo, mas isso não ocorre. Agora, quando cai o nível ou de proteína ou de óleo, aí vem a chiadeira geral, como ocorreu esses dias com a China, reclamando que a soja brasileira não estava tendo mais a mesma quantidade de proteína. Ora, é só pagar por proteína. Fica bem mais fácil do que comprar 60 quilos, um volume de 60 quilos que você não sabe o que compõe realmente aquele grão, o que ele tem de minerais. Qual é o rendimento que ele vai dar na criação do animal, se for para a ração? Qual é o desempenho? Então, vai ter que mudar. Nós vamos ter que ter uma agricultura para vender por qualidade e não por quantidade. Ivo, um outro aspecto aqui, nós estamos aqui discutindo maneiras de se produzir. Maneiras de se produzir não é falar não àquilo que já estava sendo trabalhado, o agroquímico, acho que não se trata disso, já é uma coisa que já está bem resolvida entre os participantes do fórum, mas sim ter alternativas que tornem a atividade mais rentável. Os custos de produção é inegável, né? Você trabalha com produto importado, está muito sujeito a dólar há pouco eu destacava quase 3,98 por vários fatores. Quem precisasse comprar agora certamente teria uma situação pior de aquisição. Mas se tornar mais independente dessa situação com soluções no próprio solo. Como é que você avalia esse momento da agricultura? Só para você ter uma ideia, no caso lá do Xingu, nós temos 2 anos, ou seja, 4 culturas de produção, sem usar o cloreto de potássio. Só que antes, sem fazer a pesquisa, nós abrimos trincheira de até 2 metros de profundidade para ver onde estava descendo no perfil do solo o caso potássio, que é um elemento muito caro e a soja exporta muito, praticamente 50% vai embora com o grão. Então, o adubo vem do Canadá, passa pelo Brasil para produzir soja e vai embora para a China. 50% vai embora para a China, o resto fica no nosso solo, mas eu posso estar perdendo ele no perfil. Como é que eu recupero esse potássio ou qualquer outro nutriente no perfil? Produzindo plantas de cobertura com sistema reticular agressivo, abundante, em profundidade. Aí, como o potássio não é constituinte da cadeia carbônica, eu trago meu potássio à superfície e eu consigo plantar sem utilização do cloreto de potássio, só usando a reserva do solo. No caso específico daquele solo do Xingu. Não é regra para o Brasil inteiro, depende da formação geológica. Esse é um aspecto interessante da agricultura sustentável que você
você trabalha por região, você trabalha pela Exatamente. localidade. Não existe um pacote pronto para ninguém. Não, assim, é a agricultura em função da disponibilidade que você tem na região. Então, você tem que fazer um uso, por exemplo, nas grandes temperaturas do Brasil Central, você tem que produzir muito fita massa, você tem que produzir palha com uma relação CN alta, para que você possa sempre ter uma cobertura e diminuir o aspecto de chuva fortes, torrenciais, atingir o solo e causar compactação e erosão. Então, eu tenho que ter cobertura, eu tenho que ter mix de planta, para ter mix de exudato. E daí disponibilizar os mix de minerais que o solo possui, ou mesmo que você introduza. Não se deve criticar o que está sendo feito, com cultura convencional. Deve-se aproveitar o que ela tem, mas nós estamos enveredando para um outro caminho, um caminho um pouco mais independente dos adubos altamente solúveis, altamente poluentes, que nós não vamos nos ver livre fácil, mas nós vamos fazer um uso racional do que tem de bom da agricultura convencional para essa agricultura mais limpa, agricultura sustentável. Olha só, eu tenho alguns dados, né, alguns dados econômicos a respeito de produção por hectare de soja, tá? Então, os estados que eu trabalho mais, é claro que eu vou conhecer um pouco mais. Custo total no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Universidade Federal, também com alguns dados cruzados com a ProSoja local, eles apontam para um custo total de quase R$ 3.600. No Mato Grosso, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aponta para quase R$ 3.900, números do fechamento agora no mês de julho. Então, quanto que custou produzir total, né, o custo total dessa soja? Você acredita que esse custo por hectare para os produtores começa a trazer a rentabilidade lá para baixo? Você acredita que custos como esse podem ser reduzidos? Porque o pessoal no Brasil inteiro está se perguntando a respeito desses fatores. Não só podem, como devem. Se você quiser sobreviver nessa guerra, é uma guerra, né? Uma guerra comercial permanente, né? A produção e os meios de transformação. Pequena parte da renda fica com o produtor, a maior para quem transporta e para quem transforma, e para o atacadista que vende. Então, essa pequena margem nossa, se nós não reduzirmos os custos através de criatividade, como o que a agricultura sustentável prega, nós estaremos fazendo essas fronteiras agrícolas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, elas se tornarem inviáveis. Hoje, quando nós falamos a respeito da utilização, principalmente de alguns nutrientes encontrados na rocha, tá? Bastante impressionado, estou assistindo todas as palestras. A rocha, ela também tem uma característica local. Então, por exemplo, o produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, que tem propriedade aqui da UANA, em terrenos bonito, ele pode utilizar uma fonte de extração local, que vai atender. E assim, sucessivamente, Mato Grosso, no Paraná? Ela deve ser porque ela tem baixa concentração de nutrientes. Agora, não basta, porque tem um raio de ação pelo custo do frete, você vai jogar mais tonelada por hectare. Aí você tem um custo de transporte maior, mas também você tem uma solubilidade mais lenta, que vai persistir no solo. Não tem que estar adubando todo ano com pó de rocha. Então, eu quero crer que desta forma, nós passamos a viabilizar mais, já que o custo dos insumos adubos, fertilizantes, tem um custo muito alto. Então, deve ser explorado localmente as rochas locais, para diminuir o custo. Caso contrário, eu estaria trocando 6 por meia dúzia, trocando os adubos solúveis de alto custo, de alto problema ambiental, para uma fonte de solubilidade baixa, que é bom, mas que não te dá a resposta imediata se você não cercar com mix de planta, com micro-organismo e reduzir o uso de agroquímicos, fungicida, inseticida e herbicida. Esse é o caminho. Nós conseguimos no Xingu, uma propriedade grande, ter uma redução, passarmos a soja passada com 0,87 aplicações de fungicida por hectare apenas, enquanto que na média do Brasil passa de 3. Ivo, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu estou bastante impressionado também, e quem está assistindo as palestras está questionando bastante e fazendo anotações importantes a respeito da utilização, né, de saber, de identificar micro-organismo, a questão biológica do solo e o que esse solo, o solo que você está hoje, que você cultiva, o que ele pode ter de nutrientes pela própria natureza. Qual é o potencial hoje? Dá para apontar um potencial para o solo no Brasil?
pensando nesses fatores? Cada região vai ter a sua potencialidade, seu tipo de rocha. Então não adianta eu puxar um pó de rocha a 800 quilômetros e aplicar 5 toneladas por hectare e ter uma pequena quantidade de potássio ou de fósforo, que são os dois elementos mais caros usados na agricultura, já que na rocha você vai ter traços de nitrogênio, você não tem nitrogênio. Então, cada região vai ter que desenvolver a sua tecnologia daquela região. Esse tipo de rocha atende a minha necessidade? Eu tenho que fazer um complemento com o fertilizante solúvel, em qual proporção? 15%, 10%, 20%, a cada 4 tempos. Então, cada região vai ter o seu pacote tecnológico, em função das características da formação geológica do solo da região dele. Tá certo, Ivo. Ivo, quero agradecer demais sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Eu poderia conversar aqui por muito tempo ainda com o Ivo, falando um pouco a respeito de agricultura. Tem uma experiência muito legal, fantástica experiência. E olha, esse tipo de entrevista vai acompanhar por aqui no Agricultura BR, em toda a nossa programação aqui do 3º Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável.